Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Uro. Eu sou o Dr. Deusdete Cortez Neto E eu sou o Dr. Luiz Felipe Brandão. e juntos falamos aqui sobre urologia num bate-papo fácil e descomplicado. Vocês são sempre nossos convidados. A gente quer ler aqui a sua pergunta e não deixem de mandar pergunta para o nosso FalaUro_podcast no Instagram e no YouTube. O que nós vamos falar hoje, Luiz, no nosso episódio? Assunto tecnológico hoje. Adoro. Tecnologia. Adoro. Antigamente, né, os grandes cirurgiões, eles eram conhecidos por suas grandes incisões. Hoje em dia, parece que quanto menor a incisão, melhor é o cirurgião. Então a gente está aqui para falar de cirurgia robótica laparoscópica. Pequenas incisões, grandes cirurgias. Talvez sim. Talvez sim. Eu, no caso, sou pequeno cirurgião e grande cirurgião ao mesmo tempo. Tecnologia e cirurgia robótica na medicina. Fantástico. Tema super novo, Já super temos atual. uma pergunta aqui. Pergunta de um convidado, de um ouvinte que nos acompanha, Sim. que ele pergunta o seguinte, Luiz, o robô cirúrgico faz tudo sozinho ou o cirurgião ainda é indispensável? Então, na verdade, a gente deixa o robô lá, né? E vai tomar um café, né? Sai, vai dar uma volta, né? Não, na verdade, não. Eu acho que é muito interessante. Essa pergunta parece boba, mas ela é frequente. Os Claro. pacientes às vezes querem saber, doutor, até que ponto É você, importante, é o né? robô. Assim, o que ele faz? Na verdade, o robô está ali para nos auxiliar e às vezes para corrigir um movimento mais brusco, dar um pouco mais de delicadeza, né? Mas o robô não funciona sem que a gente coordene toda a movimentação. O médico coloca o robô sobre o paciente, o médico faz os movimentos e esses movimentos do cirurgião vão ser mimetizados, vão ser traduzidos, né, pelas pinças robóticas. Então, exatamente quando eu faço esse movimento, o robô faz esse movimento. Se eu faço isso, o robô faz isso, né? Então, sim, o robô ele é 100% dependente do médico, seja no console operando, seja da equipe que está Do lado do paciente. do lado do paciente também. É o Bedside Assistant. Bedside Assistants, exatamente, que é a equipe inteira, né? Aqui no Brasil a gente usa médico, né? Sim. Nos Estados Unidos nem sempre são médicos também, né? Physician Assistant. Os Physician Assistants também. Mas que sim, respondendo sua pergunta, sim, a gente que coordena o robô. O robô não faz nada sozinho, pelo menos por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. É o que a gente chama de sistema mestre-escravo. Exatamente. O cirurgião comanda, o robô obedece. Obedece, né? é isso aí. Mas, E ele não reclama. mas o robô ajuda. Olha que interessante. Uhum. A gente chama de cirurgia robótica, mas o nome certo é cirurgia laparoscópica robô assistida. Isso. Por quê? Porque a gente veio da laparoscopia, que é uma técnica minimamente invasiva. Então, saiu-se da cirurgia aberta de grandes cortes e foi para a cirurgia dos mínimos cortes, mas pela laparoscopia. Para quem não conhece, a laparoscopia clássica são os palitinhos. As varetinhas. Aqueles palitinhos, as varetinhas Isso. que o cirurgião faz. Agora, imagina o seguinte, nós como cirurgiões, as varetinhas, elas têm uma ergonomia mais difícil. Isso aí. Então, o cirurgião que fica 2, 3, 4, 5 horas no campo fazendo com a varetinha, ele vai ter problema de ombro, Vai machucar. ele tem que ter uma capacidade física maior, ele vai cansar as costas, né? E tem a questão de não ser intuitivo. Então, só para vocês terem uma ideia, no treinamento de uma laparoscopia, quando você põe a mão para a direita, a sua pinça no campo cirúrgico, onde você está vendo, ela vai para a esquerda, Isso aí. né? Então, o robô, ele veio para ajudar o cirurgião na laparoscopia. E, consequentemente, ajudar o paciente num resultado melhor. Sem dúvida. Quais são essas ajudas, Luiz, que o robô dá pra gente? Vamos esmiuçar um pouquinho? Uma por uma. O que o robô Isso aí. ajuda para o cirurgião? É isso Ele aí. ajuda na visão? Eu acho que a primeira coisa é a visão, né? A gente começa que a gente está ali com uma visão Full HD, né? Cada vez melhor a qualidade da imagem que a gente está tendo. Uma grande diferença entre a laparoscopia clássica e a robótica é a visão em 3D, tá? Na laparoscopia, a gente está olhando uma TV normal, como se estivesse assistindo uma TV. 2D aqui. 2D, Nós estamos olhando exatamente. aqui, 2D. E quando a gente tem a visão 2D,
É como se você perdesse a noção da profundidade. Profundidade. O que está na frente e o que está atrás. É como você enxergar de um olho só, né? Essa é a visão de 2D, onde você não sabe o que está na frente e o que está atrás. Pelo menos não tão rápido. E o robô ele corrige isso, ele te dá a visão dupla, né? A visão do ataque, a visão em 3D, né? A gente fala que é a visão de coruja, né? Porque a coruja ela tem aqueles 2 olhos olhando para frente, ela tem uma das melhores visões do mundo animal, né? A diferença é que são 2 câmeras, São né? 2 câmeras, São 2 dois óticas. olhos. São 2 óticas dentro da Isso. câmera. Então você enxerga com o teu olho esquerdo e você enxerga com o teu olho direito. Para isso existe um console onde a gente coloca o nosso rosto e esse rosto fica olhando cada olho por uma câmera também. Então, juntando as 2 visões, você enxerga em 3D. E eu costumo dizer que na robótica você opera muito mais com os olhos do que com o feedback tátil, né? Porque o que é isso? Na cirurgia aberta, você está lá, cortou, você está colocando a sua mão nos diferentes órgãos, está sentindo. No robô você não está sentindo nada. Você não tem esse feedback tátil. Você literalmente opera com os olhos. E a gente aprende a operar com os olhos. É muito interessante isso. Ainda não, né? Exato, mas isso ainda é não. uma evolução Ainda da não. robótica que Sim. vai vir. Mas Acreditamos até, que sim, no até 5.0. comparando com a laparoscopia, Sim. quando você está na laparoscopia, você vai fechar um ponto, você vai amarrar um ponto, você está com a sensibilidade daquele ponto que você está chegando no limite da força têncil. No robô é muito interessante, porque quando você começa a sua curva de aprendizado, né, lá atrás, quando a gente começou, você vai dar um ponto, você não sabe onde parar. Você estoura o ponto. É isso aí. Né? Então robô você é tem que forte pra treinar. caramba, E o braço do robô é forte. É isso aí. Então você tem que treinar a hora que você começa a ver que o tecido está se contraindo, dizer assim, esse é o ponto de parar É isso aí. a força, né? É isso aí. Conta pra Que gente mais? uma outra vantagem. Ausência de tremor. Perfeito. Né? Então a gente falou, principalmente na laparoscopia, o que acontece? A gente tem, depois de algumas horas de cirurgia, você começa a cansar. Sim. E tanto na cirurgia aberta quanto na cirurgia laparoscópica, o ser humano ele tem um tremor essencial. Né? E quanto mais cansado ele vai ficando, na laparoscopia isso se torna mais evidente. Sim. E isso você vai perdendo qualidade de cirurgia. Então, o robô, a pinça, ela é extremamente estável. Então, você tira qualquer tremor e você diminui o cansaço do cirurgião. Então, são mais 2 outras vantagens. Perfeito. Diminuição de tremor e melhor ergonomia para o cirurgião. Isso aí. Você opera sentado. Né? É interessante que você opera sentado, a gente vai olhar para uma câmera, a nossa coluna teoricamente está reta, né? Teoricamente, quer dizer, você entra, você vê lá o cirurgião operando assim também. Mas é treinamento, né? Exato, com o tempo você vai se soltando, você vai ficar mais à vontade, então você vai operar de uma forma mais relaxado. Então você fica muito mais ergonômico, então é muito melhor para o cirurgião também, tá? De novo, sendo bom para o cirurgião, é bom para o paciente. Sim. E outra coisa muito interessante é que as pontas das pinças, eles têm o que a gente chama de endowrist, né? Que é o pulso. Então ela faz esse movimento de 360 graus. Graus de liberdade, né? Exatamente. Então ele consegue, enquanto a vareta da laparoscopia clássica ela é reta e ela abre e fecha, ou seja, eu tenho que acomodar o meu ângulo de acesso para poder pegar uma estrutura. Em contrapartida no robô, eu posso entrar por aqui, virar para cá e fazer isso aqui. Ou seja, eu tenho um acesso a áreas apertadas, eu tenho um acesso melhor, eu consigo me movimentar sem movimentar as 2 coisas, eu consigo dar um nó, eu consigo dissecar, eu consigo ter uma operabilidade melhor. Você consegue trabalhar em áreas estreitas. E aí, quem vai falar aqui é o urologista. Sim. Exatamente. Imagina a vantagem que a gente tem para uma cirurgia prostática. Perfeito. Pessoal, a próstata fica dentro da pelve masculina, que é um buraquinho que quando você vê da barriga para baixo, ele é um buraquinho estreito e fundo. Na cirurgia aberta já é difícil você fazer ponto na pelve. Na laparoscópica é mais difícil ainda. E a gente pode falar com propriedade, né, Luiz? Porque nós somos cirurgiões que começamos na técnica aberta. Perfeito. Né? Nossa formação, toda a residência não tinha robótica. A gente fez técnica aberta. Depois a gente fez laparoscopia. Vencemos a nossa curva de aprendizado na laparoscopia, né? Que é uma baita curva de aprendizado. E desde quando? 2013, 2014, que a gente começou na robótica, tem uns 11 anos, que a gente foi para a robótica. E aí eu sempre falo, eu digo assim, puxa, a gente ainda faz cirurgia laparoscópica,
né? Sim. Da próstata. Sim. Mas cada vez que a gente tem que voltar, é mais ou menos, se vocês quiserem comparar, é você dirigir um carro automático e ter que voltar a dirigir pro um carro manual. Né? Exatamente. Dá para dirigir. A visão, você vai conseguir dirigir? Vai. Vai morrer de vez em quando o motor? De vez em quando vai dar uma falhada? Vai. Exato. Mas assim, é muita diferença, né, Luiz? E a gente, para dizer assim, a robótica traz vantagens, você não precisa comparar com mais ninguém. Você se compara, você é o seu Você ponto de mesmo. comparação. É isso aí. A cirurgia que você entrega para o seu paciente hoje em dia, na robótica, é uma cirurgia com muito mais qualidade do que você entregava quando fazia cirurgia aberta. Uhum. Eu, pelo menos, me sinto assim. É isso aí. Não né? tenho dúvida disso. Agora, sempre falo... Aí vem a pergunta. Cirurgia robótica é melhor do que aberta, do que laparoscópica? Tudo depende. Eu vou dar um exemplo muito típico. Se você tiver 2 carros aqui, você tem um Golzinho e uma Ferrari. Qual é o carro que vai chegar primeiro na corrida? Depende do motorista. Nenhum, porque eles não vão sair do lugar. Exato. Se não tiver motorista no carro, eles não vão sair do lugar. Uhum. Carro não ganha corrida. Quem ganha corrida é o cirurgião. E aí eu te pergunto, vou dar um exemplo também que é muito conhecido aí. Você põe o Hamilton para dirigir o Gol e você põe o Arturo Vidal, jogador do Chile, que detonou uma Ferrari aí há um tempo atrás, na Ferrari. Quem vai chegar primeiro? Né? Sim. É o Hamilton com Gol, porque a Ferrari com o Arturo Vidal não vai chegar no fim da corrida. Perfeito. Então, assim, cirurgia robótica é melhor do que cirurgia aberta? Depende de quem está fazendo. Se você é um cirurgião que tem treinamento em robótica, eu não tenho dúvida que você vai achar que a cirurgia robótica é melhor. Mas se você é um cirurgião de cirurgia aberta e faz muito bem, eu, como paciente, prefiro fazer uma cirurgia aberta com um cirurgião experiente em cirurgia aberta do que um começando ou que não sabe fazer cirurgia robótica. Perfeito. Sim. Ponto. E até o que a gente colocou, a força que o robô tem. O robô ele é um instrumento extremamente forte. Ou seja, se você está lá usando um robô que é super forte em coisas delicadas, se você não tem a delicatesse necessária para dissecar uma veia, uma artéria, você vai fazer besteira. Então, acho que é isso daí, de novo. Não adianta você dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir. Mas Sim. é exatamente essa Sim. comparação que eu falo com o paciente também. O robô é bom? É bom, mas você tem que saber dirigir. Se você não sabe dirigir, cara, faz laparoscópio que tá tudo certo. Faz aberta que tá tudo certo. Então, é isso aí. A técnica em si, ela não é justificada se você não tem uma boa pessoa controlando. Ô, Luiz, e me conta uma coisa. Existe uma máxima dentro a própria Intuitive fala isso, que o robô cirúrgico, ele mirou no coração e acertou na próstata. Interessante. Então, assim, os urologistas, eles, eu acho que foram a vanguarda da cirurgia robótica. Sim, acho que né? quando... Explica por que isso aconteceu e por que a urologia é tão atuante na cirurgia robótica. Na verdade, assim, eu acho que o mais importante do robô e urologia é realmente o difícil acesso à pelve, né? Eu acho que foi muito interessante pra gente. É diferente você usar o robô para tirar uma próstata e usar o robô para tirar uma vesícula, onde você tem um espaço legal e que a laparoscopia entraria super bem. A própria hérnia também. Eu gosto de fazer hérnia com robótica, porque vai facilitar e tudo mais. Mas nada se compara ao apertadinho da pelve masculina, né? Que é diferente da pelve feminina, né? Mas, assim, o que a gente vê, né? Lá no começo, o robô, você teve toda a evolução da robótica, que ele começou com o braço do Aesop, né? Que era um braço robótico. Tiveram outras coisas antes, mas acho que oficial mesmo, assim, era o Aesop, que foi em 1999, e onde eles faziam cirurgias robóticas cardíacas, né? E ele é um robô que era controlado pela voz, onde você falava up, down, e ele ia fazendo para mostrar e você conseguia operar. Ok. Isso foi evoluindo, a Intuitive acabou montando o Da Vinci, né? Se não me engano, o FDA liberou em 2001, e ele foi evoluindo dos tempos para cá.
E a gente vê hoje que a maior incidência de cirurgia robótica hoje é a urológica, né? Principalmente por causa da próstata e principalmente por causa da pelve masculina. Seja um reimplante, seja a próstata, seja a bexiga, a gente está sempre naquele lugar apertadinho que a gente vê a grande vantagem da robótica, tá? E você vê que assim, nem todas as cirurgias, né? O que acontece? Por exemplo, existem cirurgias que são ablativas. O que é ablativa? Você simplesmente vai entrar e tirar alguma coisa. A vesícula é uma cirurgia ablativa. Sim. Na urologia, talvez o maior exemplo de ablativa seria a adrenal. Né? Para uma cirurgia ablativa, você partir para uma cirurgia laparoscópica, você não tem tanta diferença. Perfeito. Agora, quando você fala numa cirurgia que você vai ter um tempo cirúrgico reconstrutivo, que você vai reconstruir alguma coisa, como por exemplo na prostatectomia, que você vai retirar a próstata e você vai ter que juntar a bexiga com a uretra, essa reconstrução, para quem tem o domínio da cirurgia robótica, você vê uma vantagem absurda. Né? Então, realmente, é isso que você falou. Então, o robô ele foi desenvolvido para cirurgias cardíacas, não pegou tão bem, mas aí quem viu a tecnologia falou assim, opa, calma aí, para a próstata vai ser bem aplicado. E hoje em dia a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, mais de 90% das cirurgias são por robótica, né? Das prostatectomias, perdão, são por robótica. Né? O Brasil é uma questão de tempo, ele vai seguindo. Nós já temos várias plataformas robóticas instaladas no Brasil. Com certeza, o número de cirurgias urológicas aí tem aumentado exponencialmente com o robô. E se não faz robô, é por única e simplesmente falta de condições financeiras. Né? Então, a gente teve recentemente agora uma determinação do CONITEC, Comitê de Novas Tecnologias aí para o SUS, liberando a cirurgia robótica para a prostatectomia radical. Acho que foi um ganho para o país como um todo. Para os pacientes como um todo, né? Mas, de novo, é importante a gente colocar aqui, porque a gente tem pacientes de todas as condições, né, financeiras, sociais, de que não significa que a cirurgia robótica ela não é imprescindível, tá? Se você tiver um bom cirurgião que vá conseguir fazer a sua cirurgia aberta, seja laparoscópica, mas que tenha bons princípios cirúrgicos, você vai conseguir um tratamento muito adequado. Perfeito. Talvez um tratamento com um pouco mais de tempo de recuperação pós-operatória, um pouco mais de transfusão de sangue que possa acontecer, porque vai sangrar um pouquinho mais do que nas cirurgias minimamente invasivas, mas que não comprometem o resultado final, principalmente oncológico, quando a gente está falando de patologias oncológicas, né? E eu acho que é interessante falar também, né, como que é feito esse treinamento, né, do médico. A gente fala assim, tem que saber, e aí, como é que você aprendeu? Né? Eu lembro quando eu comecei, eu fiquei em Cleveland, fiquei durante um ano fazendo Research Fellow, onde é só pesquisa, mas eu consegui vincular as minhas pesquisas ao meu doutorado numa tese de reconstrução ureteral utilizando robô. Então a gente usou animal, a gente operei diversos animais, foram 10 porcos, tudo com a ajuda do pessoal lá da Cleveland Clinic, Dr. Jihad Kaouk, agradeço demais, toda a turma, Ricardo, Humberto, uma turma espetacular que eu tive o prazer de conhecer. E isso foi muito legal também para aprender a controlar, né? A melhor coisa, a melhor forma, né? Aprendi em modelos, a gente acabou aprendendo, acabei fazendo a experiência, defendi o doutorado depois disso daí, mas e depois quando você vai aplicar no paciente, você tem o chamado proctor, onde vem um médico mais experiente, o que é super importante isso, né? O médico, o cirurgião, né? Apesar de ter toda essa, o cirurgião, não sei o quê, a gente tem que ter a humildade de saber que tem alguém mais experiente que a gente, e a gente foi aprendendo. Então lá em 2015 foi quando eu voltei, e aí eu fiz uma série de cirurgias com o meu proctor, que é o Dr. Murilo Luz, a quem eu também devo muito, agradeço demais, e até ele falar, olha, Luiz, você tá bacana, pode seguir tua vida. E é legal porque o proctor ele tá ali para te ajudar. Ele não tá ali para te explicar como é feita a prostatectomia. A gente sabe, a gente fez residência, a gente aprendeu a operar e tudo mais. Mas ele tá ali para mostrar quais são os pulos do gato para aprender a dirigir essa Ferrari também. Isso né? aí. E hoje a gente opera. E é muito importante para o cirurgião também ter essa humildade de querer aprender
Porque tem muita gente que fala, já sei, né? Aquele, né? Mais difícil. Mas A gente é sabe super isso porque interessante. está do outro lado agora, E né? hoje a gente A gente faz as ensina. proctorias, É isso aí. né? É isso aí. Não só da plataforma da Vinci, como até Sim. já de outras plataformas Sim, robóticas, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Exatamente. Você teve que ir para a Colômbia para Fui pra fazer? Colômbia. Eu tive cólica renal no dia do treinamento, mas É. terminei o treinamento. Foi. O meu foi isso, assim. Então, lá em 2013, a gente começou, eu fazia pós-graduação no AC Camargo. Tá. Então, o AC Camargo começou com um volume enorme de cirurgias robóticas. Não tinha o centro de certificação, só para vocês terem uma ideia, na época não tinha no Brasil ainda. A gente tinha que ir para a Colômbia fazer uma certificação na Colômbia, porque era o hub da América Latina da Intuitive. Era o centro né? de treinamento deles. Mas aí o mais importante não era essa certificação. A gente disse, você não vai passar 2 dias na Colômbia e aprender a fazer robô. A figura do Proctor, que no meu caso foi o Dr. Gustavo Guimarães, que eu também super agradeço, um exímio cirurgião, que me pegou pela mão e disse, vamos começar a fazer a robótica lá no AC Camargo. E a partir daí a gente desenvolveu, tem mais aí de 10 anos, e já teve oportunidade até de outras plataformas, então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre só existe um tipo de robô, né? Eu já vou começar com os outros robôs que funcionam para urologia. A gente teve a oportunidade de receber o robô inglês, né? De Cambridge, da CMR, que é o Versus. A gente fez até a primeira cirurgia robótica com essa plataforma na América Latina. Isso é uma coisa foi muito legal. No Brasil, aqui, a primeira prostatectomia. E é um robô que está aí no Brasil, tem em Santa Catarina, tem um centro super grande lá em Santa Catarina que faz. E outras plataformas. Chegou o Hugo da Medtronic agora, está chegando o robô o chinês, o Tomai. Né? Então, esses são plataformas novas que estão chegando aí no mercado e que a gente sempre fala que a concorrência é sempre muito salutar, isso que eu falo. Né? Para popularizar e aumentar a oferta da técnica. Isso aí. A gente tem um grande problema hoje na robótica, né? Que a robótica ela não é liberada pela INS. Consequentemente, os convênios não cobrem a robótica. Então a gente tem esse problema. Paciente, a gente fala, putz, a robótica é linda, maravilhosa, mas a robótica existe um custo. Né? Existe um custo que esse custo, para usar a plataforma, esse custo ele geralmente é instituído pelo hospital. Então esse custo vai variar, qual é o robô que você está usando, qual a cirurgia, quantas pinças você vai usar, qual a forma que você usa. Então isso vai variar de hospital para hospital, né? Acho que não precisa colocar valores aqui, mas são valores altos. São valores altos que fazem diferença. Sim. E aí a gente às vezes tem que colocar isso em peso também para o paciente, para falar, olha, cara, vale o investimento. Esse investimento para este tipo de cirurgia vale o investimento. Você vai sair ganhando. Né? Lembrar que tem uma parte da cirurgia robótica da próstata que é muito importante, além da anastomose, da sutura da bexiga na uretra, que é a dissecção dos nervos. E a gente vê que a gente tem a força do robô para dissecar o nervo e a visualização das estruturas muito mais em fácil. 3D, né? HDMI, 4K, que vai facilitar a nossa visualização, trazendo um benefício enorme a curto, médio e longo prazo para o nosso paciente. Sem dúvida. E vamos falar de futuro da robótica. O que a gente espera aí de futuro? Sim. A gente viu agora recentemente as telecirurgias. Legal. Né? Sim. Então, uma prostatectomia que foi feita em 2024 agora, o cirurgião chinês em Roma, operando um paciente que estava na China. Sim. Mais de 8.000 quilômetros de distância. Um adendo só, que a telecirurgia ela não começou agora, tá? A primeira telecirurgia foi lá em 2001, uma colicistectomia. Dr. Jacques Marescot estava em Nova York operando um paciente em Estrasburgo, ou vice-versa, enfim. Só que foi em 2001. Naquele mesmo ano, o que aconteceu? O 11 de setembro. 11 de setembro, sim. Tudo foi apagado, né, naquele ano, né? O mais importante foi infelizmente, todo mundo lembra do acontecimento mais relevante da época. Sim. Mas também foi esquecido porque não foi uma coisa que teve continuidade, né? Qual era o maior limitador da época que hoje em dia a gente melhorou, Luiz? Internet. 5G, né? 5G, a ideia é transmissão, mais, né? Diminuir o delay da informação, né? Da informação tanto do comando do cirurgião para o robô,
quanto da imagem que o cirurgião está recebendo. E aí, parece brincadeira, né? Mas a gente vê que o delay ele não pode existir, Não. né? O atraso. Porque às vezes lá na China está sangrando, aqui ainda não Aqui começou ainda a não sangrar. começou a sangrar. Exatamente. E também por isso que você... É óbvio que para montar uma estrutura de uma telecirurgia, você tem que ter 2 equipes, pelo menos, preparadas. Uma lá e uma cá. Né? Sim. Mas é uma coisa fantástica. Quando que você imaginaria? E hoje a gente vê esses óculos da Google Glass, Apple, isso vai facilitar demais. Nem que seja para a gente, por exemplo, dar um toque em alguém. Ó, putz, dá uma olhada aqui, tô com uma dúvida, você consegue ver a cirurgia, entrar, olhar. Vai dizer que você nunca fez isso. Eu tive Quer dizer que a gente vai fazer home office daqui a pouco? Não duvido? Hein? Ou poder ir pra praia e operar ao mesmo tempo. Não, deixar lá o nosso console em casa. A coisa apertou no hospital. Doutor Luiz, olha aqui, calma aí, dá uma olhadinha. Calma aí, entra no seu console. Pera aí. Liga aí, pum, faz a cirurgia. Eu acho que é... Home office para cirurgião. Não, acho que é impossível. Não, acho que é impossível. Eu tive um caso muito interessante com um cirurgião colega que era cirurgião geral e ele me ligou. Era 9 horas da noite de uma quinta-feira. Quinta-feira, todo mundo sabe quem mora em São Paulo, é um trânsito, assim, descomunal. É pior do que a sexta, praticamente. 9 não, desculpa, era 7h30. Tinha acabado de acabar o consultório, ele estava depois da ponte, no hospital lá de lá da ponte, eu estava lá de cá da ponte. Ou seja, aí ele falou assim, cara, eu não sei se eu lesei aqui um ureter, eu tô com dúvida. Eu falei, cara, se eu for sair daqui agora, eu vou demorar umas 2, 3 horas para chegar aí. Eu falei, liga a TV. Liga o negocinho, coloca. Aí ele me mostrou, olhou, a gente conseguiu identificar as estruturas. Falei, pode ficar tranquilo, isso daí não é ureter, tá tudo certo. No final não era, tá tudo certo também. Cheguei depois para ver, mas você consegue, graças à internet, à tecnologia, você consegue ajudar. Dentro dos limites, né? O que é possível. Muito interessante, muito legal. E ainda na futurologia, falando nessa coisa do ajudar... Parece que você vai ler mente, lógico. ler futuro de alguém. A gente está falando de tecnologia, não pode deixar de falar de futuro. Mas pensando nessa coisa de ajudar, e a inteligência artificial? Ela vai ajudar o cirurgião? Eu acho que Na verdade, ela já ajuda, sim, né? Sim. Na verdade, assim, o que eu vejo, né? Tinha um projeto, se não me engano, se era da Johnson com a Google, que era um robô que virou uma promessa, até agora não sei mais o que aconteceu. Acho que parou, né? Eles pararam. E uma das coisas que eles colocavam era o machine learning. E o machine learning, o que é? Eu opero de um jeito, você opera de outro, o Zezinho opera de outro, o Guinho opera de outro jeito, e ele vai absorvendo as coisas boas, as coisas ruins, os desfechos, os defeitos, os acertos e os erros. E ele consegue chegar talvez essa aqui seja a melhor maneira de operar. E aí, quando você está lá operando a próstata, você fala, ô doutor, para cá não. Vai mais para a esquerda que acho que é melhor. O tipo de movimento, né? Isso. Então, hoje em dia já tem programas de inteligência artificial no treinamento de cirurgiões. Acho muito legal. Onde ele mostra o seguinte, ele consegue visualizar a cirurgia daquele cirurgião em treinamento e dizer assim, ó, seus movimentos foram 80% movimentos funcionais, 20% de movimento fantasma. Aqueles que você não precisava fazer. É isso aí. Entendeu? Ou então, você está muito... teve um movimento muito brusco, né? Botou força demais nesse movimento que não precisava. Quando você comentou do ponto, né? Às vezes O você está lá, ponto, sim. no começo, enquanto você está lá, Sim. não consegue ter a delicadeza, Sim. aí tac, estoura o ponto. É fácil, é simplesmente quem vai dar um nó e puxa com bastante força, vai arrebentar o nó. Só que a gente está sentindo até dor no dedo quando você tá puxando forte. No robô você não sente nada. Se você vai lá e puxa, você arrebenta o nó. E a inteligência artificial, sabendo das estruturas, logo a gente vai estar operando e vai surgir tipo aquela plaquinha do Windows. Tem certeza que você quer cortar essa estrutura? Isso aqui é uma artéria. Você tem certeza que você quer cortar essa artéria aqui? Eu falo que é o sensor de ré. Conforme você está chegando para é o sensor de ré. Sim. É isso aí. E com a câmera você está vendo Sim. e ele está te alertando. Para que é melhor parar. Entendeu? Aqui você está indo demais. A fluoroscopia hoje a gente vê também dentro da cirurgia, né? Legal. Tecnologia. Então, só para vocês terem uma ideia... muito interessante. É muito interessante. É você usar um contraste, um marcador que você injeta na veia do paciente e você consegue ver a estrutura vascularizada que você quer ver. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Você vai reconstruir um ureter, né? Que é uma estrutura
que tem uma vascularização, às vezes, muito difícil. Sim. E você quer ver se aquele ureter que você está juntando boca com boca, se está passando sangue por ali que vai ser responsável pela cicatrização. Uhum. Você põe o contraste, green. no caso a endocianina, né? Uhum. Para você ver se a vascularização ela está íntegra naquela região. Através de uma câmera infravermelha. Isso, Né? infravermelha. É muito legal. E mais legal ainda é você ver, por exemplo, isso daí até na laparoscopia já tem. Você pode injetar endocianina verde no ureter. Uhum. Imagina aquela cirurgia de endometriose, onde o nódulo de endometriose está em cima do ureter. Então você precisa, o ginecologista, eu acho que foi muito facilitada a cirurgia ginecológica por causa disso. Ajudado. Foi ajudado. Sim. Porque o que acontece? Ele consegue ver desenhado no campo cirúrgico dele o verde que é o ureter. Então ele sabe aonde ele tem que cortar, onde ele não pode cortar. É como se fosse a linha tracejada para dizer, corte aqui, entendeu? Porque às vezes você tá lá no meio, você vê, tá sangrando, tem gordura, tem intestino, tem uma série de coisas que podem confundir a visão. E geralmente quando você vai operar endometriose, se for primeira cirurgia é uma coisa, se for segunda, terceira, quarta, então é muito pior. Sem dúvida. Isso é fantástico. E por último, a gente vai ser substituído. Já existe, já foi feita a cirurgia, totalmente autônoma, sim, né? Sim. Em tecido humano, a gente já teve essa cirurgia. Mas o que o robô não vai conseguir substituir, Luiz? O carinho. É a empatia, né? A empatia, sem dúvida. Eu acho o seguinte, assim, obviamente isso não tem resposta. Eu acho que a AI, a partir do momento que a gente vê hoje um GPT, um Grok funcionando, você acredita que eles são capazes de tudo. Até de desenvolver empatia. Sim. Até desenvolver empatia. Então, assim, não dá para você negar que eles possam substituir todo mundo em todas as frentes. Mas, cara, vou ficar me preocupando com isso? Vamos fazer a nossa parte bem feita e que eles venham para ajudar a gente. Né? Eu acho que essa é a palavra-chave, é a cooperação entre a inteligência natural com a inteligência artificial. Acho que a ideia é você saber usar da melhor forma, de uma forma que a gente possa viver mutuamente e um se ajude. Se nós, seres humanos, entendemos que a inteligência artificial veio para potencializar a nossa inteligência, acho que a gente vai ganhar bastante. Como cirurgião, não tenho dúvida também disso. Eu falo que é uma coisa assim, para finalizar, né? Toda vez que eu estou falando com o GPT, com o Grok, qualquer um deles, eu sempre falo obrigado e por favor. Porque quando eles dominarem o mundo, eles vão me poupar depois. Eles vão lembrar. Esse cara era gente boa. Esse cara era bonzinho, deixa ele aí. Maravilha. Luiz sempre com as suas visões futuristas. A ideia é... Vou acrescentar, por favor e obrigado nas minhas conversas também. É isso aí, sempre, por favor, melhor. Pessoal, eu queria agradecer aqui mais uma vez a todos pelos nossos convidados, né? Pela atenção aí, por dar risada com a gente e aprender sempre com a gente. Mandem suas perguntas, mandem seus comentários, ideias de temas que a gente pode seguir no Falauro_podcast, tá? Pelo Instagram. @Falauro_podcast. Isso aí. Muito obrigado e um ótimo dia.